Richard Feynman foi um físico norte-americano muito importante. Foi um dos melhores físicos dos Estados Unidos do século passado, né? E o Richard Feynman ele ganhou o prêmio Nobel pelas contribuições dele para a eletrodinâmica quântica. E o Feynman, ele teve uma carreira acadêmica bastante rica, né? Que ele lecionava curso de física nos Estados Unidos no Caltech. Porém, teve um tempo da sua vida, nos anos de 1950, mais exatamente de 1951 até 1952, que ele veio para o Brasil, financiado por um programa do governo dos Estados Unidos para vir lecionar no Brasil durante um ano, no Rio de Janeiro. E o Feynman, ele descreve que ele teve uma passagem muito legal aqui no Brasil, tal, ele pulou carnaval, enfim, fez várias coisas aqui, não só na academia, né? E Feynman, ele foi chocante, assim, porque ele fez uma crítica bem dura ao sistema de ensino brasileiro, né? A ponto de ele afirmar que no Brasil, naquela época, nenhuma ciência estava sendo ensinada aqui. E por que o Feynman chegou nessa conclusão, né? O que ele observou no sistema que para ele estava errado, né? Bom, diz ele que enquanto ele dava uma aula de eletricidade e magnetismo, né? Equações de Maxwell, durante uma aula desse curso, em um momento ele perguntou para os alunos se eles saberiam dizer, ele deu polaroids para os alunos e perguntou se os alunos saberiam dizer para ele em que ângulo a luz estaria absolutamente polarizada, né? O que é a polarização da luz? É quando você consegue filtrar a direção de propagação do vetor elétrico da luz. E os polaroids você consegue observar isso. Então ele deu polaroids para os alunos e perguntou: e aí, vocês sabem me dizer como definir a direção de propagação absoluta da polarização da luz? Ninguém respondeu nada, ninguém soube responder. Aí ele falou: bom, deixa eu dar uma pista então. Aí ele falou: olhem para a Bahia lá fora e tentem responder. Porque estava no Rio de Janeiro, devia ter uma Bahia ali perto. E mesmo assim ninguém respondeu. Então ele falou: bom, vocês já ouviram falar do ângulo de Brewster? Um dos alunos foi prontamente rápido e respondeu: sim, o ângulo de Brewster é um ângulo que polariza a luz na direção perpendicular e ele é dado pela tangente do índice de refração de 1/2 dividido pelo índice de refração do outro meio. Enfim, eles sabiam de cor a resposta. Só que o Feynman ficou descontente porque ele percebeu que eles sabiam o que era o ângulo de Brewster, só que eles não sabiam relacionar isso com a natureza de fato e com os fenômenos cotidianos que eles observam. É como se eles tivessem só decorado as palavras que definem o conceito, mas não tivessem compreendido de fato como aquilo acontece na natureza, entende? Então, por quê? Ao olhar para a Bahia, você percebe que a água da Bahia ela pode polarizar a luz pelo ângulo de Brewster, certo? Então, essa foi a dica dele para tentar fazer os alunos responderem. Então, o Feynman ele escreveu um artigo, né, explicando toda essa história, toda essa crítica que ele fez ao sistema de ensino brasileiro. Outra experiência que ele teve foi que ele participou de uma prova oral, que os alunos tinham que responder algumas perguntas que o professor fazia, e ele foi convidado para participar ali e observar o exame, né? E então perguntaram assim para um aluno: o que acontece quando a luz passa por um meio como o vidro? O aluno respondeu: ela passa paralelamente, mas ela sofre um desvio lateral, que dá para calcular, inclusive ele calculou esse desvio e tudo mais. O Feynman ficou impressionado: realmente, ele é muito bom. E aí ele perguntou outra coisa. Uma outra pergunta que fizeram para o aluno é se ele sabia o que era diamagnetismo, né? E ele respondeu perfeitamente o conceito de diamagnetismo, né? Então, depois desse exame, o Feynman foi falar com o aluno, né? E ele falou para o aluno: eu só quero fazer umas perguntas, mas não vai ter nada a ver com a sua avaliação. Só umas perguntas que eu quero fazer mesmo, né? E aí ele perguntou: se eu tenho um material aqui como um livro, e esse livro fosse um livro, o que acontece com a luz que incide nesse vidro? Aí ele disse: ela é deslocada. Mas assim, aí ele perguntou: e se eu girar esse vidro, o que acontece com a luz? Ele falou: ela é defletida em 2 vezes o ângulo que você virou o livro. Aí o Feynman perguntou:
você acha que você está fazendo confusão com o espelho, né? Porque isso acontece, na verdade, com o espelho. Ou seja, o que o Feynman estava percebendo? Que o aluno, ele sabe o conhecimento ali de cor, porém ele não relaciona esse conhecimento com os acontecimentos físicos que acontecem em volta dele. Ele sabia que a luz passa paralela ao material de vidro, mas na hora que o Feynman perguntou se ao virar o vidro, o que acontece, ele respondeu como se fosse um espelho. Ele nunca parou para pensar na experiência física do conceito que ele aprendeu, entende? E ele respondeu o conceito de diamagnetismo. Feynman perguntou para ele se ele sabia alguma substância diamagnética, e ele não sabia nenhuma. Ou seja, ele sabia o conceito de diamagnetismo, mas ele não sabia dizer nenhuma substância que tinha esse comportamento. Ou seja, os alunos aprendiam as coisas de uma forma artificial. Eles sabiam os conceitos de cor, mas eles não sabiam relacionar isso com a natureza, com a física do cotidiano. Então, no final dessa experiência que o Feynman teve no Brasil, eles fizeram uma palestra, e o Feynman participou, e ele daria as considerações dele da experiência que ele teve no Brasil. E ele foi bem direto e falou sobre todos esses problemas que ele encontrou no sistema, essa falha de aprendizado, né? E citou até um livro lá, que ele falou que o livro ele era muito... ele falava muitos fatos e palavras das coisas, mas não explicava muito bem as coisas. E assim, ele disse ali que o pessoal ficou perplexo, né? Porque não imaginava que havia uma falha tão grande no sistema, né? E o pessoal considerou que o Feynman estava sendo sincero na crítica dele, né? Que ele de fato observou isso e achou uma crítica justa. E bom, uma das frases que o Feynman falou é que não se ensina ciência no Brasil. Essa frase ela foi bem categórica e deve ter sido um choque para quem estava ali, porque de fato era uma crítica muito dura de um cara muito inteligente que veio a ganhar o prêmio Nobel depois, se ele já não tinha ganhado, não lembro se foi antes ou depois, e um físico muito importante dos Estados Unidos, né? E bom, então foi essa a crítica que o Feynman fez. E uma coisa interessante também é que ele fez uma analogia. É como se você estudasse grego, você entende as palavras e as frases e consegue recitar elas, mas você não sabe o que significa aquilo, entende? Então essa analogia ela é importante para você entender o que o Feynman está criticando, entendeu? E bom, esse foi o vídeo. O que você acha? Você concorda com essas críticas do Feynman? Fora que essas críticas elas foram feitas num contexto social e histórico muito diferente de hoje em dia, né? Porque o ensino em 1950, né, já passaram mais de 70 anos disso, né? O ensino mudou, a sociedade mudou. Mas o que você acha? Você concorda com as críticas de Feynman? Ou ele pegou pesado demais? Ou você acha que essas críticas ainda são pertinentes ainda hoje? Ou você acha até que o sistema agora tem novos problemas, que é o que eu acho, né? Eu tenho muitas críticas ao sistema de ensino superior no Brasil, principalmente de ciência, né? Porque é o que eu faço. Mas aí eu posso fazer isso num outro vídeo, falar sobre a minha opinião disso. E bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado e até mais.